Tem um contrato de comunicações eletrónicas com período de fidelização e pretende cancelá-lo? Antes de mais, saiba que há regras que mudaram. As fidelizações existem nos contratos como contrapartida de certas vantagens conferidas ao consumidor. Durante a fidelização, o consumidor compromete-se a não o cancelar ou alterar o contrato sob pena de ter de pagar uma penalização por incumprimento. O período de fidelização deve estar previsto na informação contratual, bem como no resumo do contrato. Nas faturas mensais, também deve constar o tempo que falta para o fim do período de fidelização e o valor a pagar no caso de cancelamento antecipado por vontade do consumidor. A fidelização pode ser de 6, 12 ou 24 meses no máximo, mas os operadores são obrigados a disponibilizar também serviços sem fidelizações associadas. Existem situações excepcionais em que o consumidor pode cancelar o contrato antes de terminar o período de fidelização sem custos por incumprimento. Por exemplo, se mudar de casa a título permanente para uma zona onde o operador não assegura a prestação do serviço contratado ou um equivalente, se emigrar, se ficar desempregado devido a despedimento por motivo que não seja da sua responsabilidade e que implique uma perda do rendimento mensal disponível, ou ainda, se tiver incapacidade para o trabalho, permanente ou temporária, desde que seja superior a 60 dias e que implique perda do rendimento mensal disponível. Cabe ao consumidor fazer prova destas situações junto do operador. Nos contratos celebrados após 14 de novembro de 2022, e caso não exista uma justificação legal ou contratual para o cancelamento antecipado do contrato com fidelização, os encargos cobrados pelo operador não podem ultrapassar o menor dos seguintes valores. Por um lado, o valor da vantagem conferida ao consumidor como contrapartida do período de fidelização, que pode ser, por exemplo, um desconto na mensalidade ou oferta do valor de instalação, que seja proporcional ao tempo que falta para cumprir a fidelização, ou uma percentagem das mensalidades por pagar, caso se trate de um período de fidelização inicial ou de uma refidelização em que há uma alteração da instalação. Nestes casos, o valor a pagar corresponde a 50% das mensalidades por pagar se o cancelamento ocorrer no primeiro ano de vigência do contrato ou a 30% das mensalidades se ocorrer no segundo ano. Caso se trate de uma refidelização sem alteração da instalação, o valor a pagar corresponde a 30% do valor das mensalidades em falta. Esta regra aplica-se tanto a contratos celebrados após 14 de novembro de 2022 como antes dessa data. Damos-lhe um exemplo. Imagine que tem um contrato inicial com 24 meses de fidelização e faltam 6 meses para terminar o contrato. O operador ofereceu-lhe inicialmente o valor da instalação, que era de 300 euros, e o valor da mensalidade contratada é 50 euros. Pelo valor da vantagem conferida equivalente aos 300 euros da instalação, teria de pagar 75 euros. Já pela percentagem das mensalidades, uma vez que o cancelamento ocorre no último ano do contrato, teria de pagar 30% do valor das mensalidades em falta até ao fim do contrato, ou seja, 90 euros. Ora, com estas contas, teria de pagar por antecipar 6 meses o cancelamento do seu contrato o valor de 75 euros, que é o menor dos valores. E o que acontece nos contratos celebrados antes de 14 de novembro de 2022? Nestes casos, os encargos para cancelar antecipadamente o contrato com fidelização devem corresponder ao valor da vantagem conferida ao consumidor, por exemplo, o valor da instalação, em proporção ao tempo que lhe falta cumprir. Este valor não pode, no entanto, ultrapassar os custos que o operador teve com a instalação, nem corresponder automaticamente à soma do valor das mensalidades por pagar até ao final da fidelização. Confirme sempre no contrato os valores das vantagens oferecidas pelo seu operador ou, caso tenha feito o contrato por telefone, peça a gravação da chamada ao operador. Para mais informações, visite o portal do consumidor da Anacom ou ligue-nos através do número gratuito 800 206 665 e esteja protegido na hora de cancelar o contrato.